Normalmente esses casos de desaparecimento tendem a ser sofridos e, assim, principalmente pelo fato de não saber o porquê, o que houve, como aconteceu. Bom, mas eu vou dar algumas definições aqui antes de dar para a minha análise como um todo. A definição de fuga dissociativa ou fuga psicogênica é de que é um transtorno raro em que uma pessoa perde a memória e se desloca grandes distâncias para locais desconhecidos, ficando confusa quanto à própria identidade. Essas pessoas podem criar outra identidade durante a confusão. As pessoas que experimentam um estado de fuga geralmente não conseguem reconhecer lacunas em sua memória até que tenham evidências de que não conseguem se lembrar de algo. Os estados de fuga podem ser tão curtos quanto algumas horas ou podem durar dias ou até meses. Quando os estados de fuga são mais curtos, é mais difícil para os outros verem sinais deles, porque as pessoas, com isso, podem parecer que estão atrasadas ou ausentes de suas idas e vindas habituais. Quando os estados de fuga são mais longos, as pessoas podem se encontrar longe do ambiente habitual. Então elas podem tentar assumir uma nova identidade e construir uma nova vida para si mesmos, que pode durar até que suas memórias retornem. Os especialistas acreditam que as fugas dissociativas ocorram devido às duas condições: amnésia dissociativa e distúrbio dissociativo de identidade. A amnésia dissociativa é um tipo de perda de memória em que uma pessoa não pode acessar determinadas memórias. Isso geralmente acontece por causa de um ou mais eventos gravemente traumáticos. A parte de memória acontece como um mecanismo de defesa para proteger uma pessoa de recordar eventos perturbadores ou dolorosos. Essa condição ocorre em cerca de 1,8% da população e é muito mais comum em mulheres. Já o transtorno dissociativo de identidade, que já foi conhecido como transtorno de personalidade múltipla, que os especialistas nem usam mais esse nome, é um sintoma, pode ser um sintoma disso. O principal sintoma desse transtorno é ter duas ou mais personalidades, fazendo com que uma pessoa sinta que está possuída ou não está mais no controle de seus pensamentos ou ações. Em alguns casos, as personalidades têm vozes, comportamentos e memórias diferentes. As pessoas com essa condição quase sempre a têm por causa do trauma grave quando eram menores, como um emocional, físico ou sexual. Eu não acho que o comportamento da Hannah foi deliberado, consciente, que ela simplesmente falou: vou desaparecer e causar sofrimento em todas as pessoas ao meu redor. A gente tem algumas pistas aqui para chegar a algumas conclusões, eu tenho duas teorias. E uma delas, inclusive, eu penso na separação dos pais da Hannah. O caso aqui, analisando o motivo da separação, que talvez não seja todos os motivos, mas acredito que foi um dos eventos fortes, foi a questão da crença, que é uma questão muito grave, mas muito grave mesmo. Existe, se eu não me engano, acho que foi nesse começo desse ano, eu tinha lido que tinha uma celebridade, uma atriz chamada Shailene Woodley. Agora, nesse caso aqui, eu vejo uma complicação muito grande, porque essas duas pessoas casaram tendo a mesma convicção em uma mesma visão. Quando há uma ruptura, isso pode provocar um abalo muito, muito forte. Eu mesmo, como terapeuta, se chegasse um casal para mim com esse problema, eu realmente não conseguiria ver muita saída. É claro que tem que analisar todo um contexto. Às vezes o amor se sobressai sobre essas questões. E aí, beleza. Mas existem casos que envolvem um estilo de vida. E isso pode ser uma grande arbitragem. O ex-presidente dos Estados Unidos, ele tinha uma funcionária, que eu li um artigo, uma vez esclarecendo esse ponto. Ele tinha uma funcionária muito importante, não sei bem o que ela fazia, mas era importante e era um cargo de visibilidade pública. E o marido dela era uma pessoa no qual detestava o presidente, o chefe dela. E ele constantemente atacava o presidente pelo Twitter, fazia comentários, dava entrevistas e etc. E uma vez perguntaram à esposa como ela lidava com isso, sendo que ela trabalhava para um homem no qual o marido detestava e atacava diariamente. E ela disse: olha, nós temos opiniões separadas e quando eu chego em casa, meu trabalho fica para trás. E eu lembro que chegou num ponto em que o ex-presidente se manifestou também no Twitter fazendo um contra-ataque a esse moço, porque teve um dia que ele fez um tweet não sei do que, reclamando, e aí o ex-presidente foi, não aguentou, e aí contra o atacou. E aí a imprensa foi atrás dela novamente e perguntou: como que você vê isso? Ela falou: olha, é o direito dele, né, no caso do presidente, de se manifestar.
E eu refleti muito nisso na época, porque eu fiquei muito chocado. Eu fiquei muito chocado mesmo com essa história toda, porque eu pensei, gente, eu realmente queria poder estar com esse casal, acompanhando a rotina deles por um tempo, para ver como é o dia a dia, porque eu não consigo imaginar uma coisa assim tão desagradável. Porque eu vou ser bem franco, eu acho muito deselegante da parte do marido dela de estar emitindo esses ataques, porque assim, eu acho que é difícil separar uma coisa dessa. É difícil separar uma coisa dessa. Para mim é difícil separar. Eu não conseguiria me dar bem com uma circunstância assim, que eu trabalho para alguém e esse alguém é completamente atacado, criticado publicamente por outra pessoa que está na mesma casa que eu. E é claro, nós estamos falando aqui em uma situação onde envolve um casal que tem filhos e eles estão juntos até hoje, ainda bem. Mas foi uma coisa que eu, né, se eu pudesse falar com esse homem, eu ia falar, olha, por favor, pare. Se você não concorda e ela está feliz, ou ela não quer sair, ela não quer abrir mão, ela concorda com as visões, ela concorda com o trabalho, então tudo bem. Mas não faça isso, porque eu acho que isso você descredibiliza demais a sua própria esposa. Você faz altas acusações, você diz um monte de coisas, você insinua que há várias questões acontecendo e tecnicamente a sua esposa, se for dessa mesma maneira, ela é uma cúmplice do que está acontecendo lá. Então para mim você está queimando a sua própria esposa porque você não é alguém que simplesmente se revoltou, falou não concordo com essa gestão, vou dar o fora, você sai do emprego ou a gente separa. Não, você está com ela e você ainda está emitindo pronunciamentos completamente desagradáveis que estão, inclusive, ocupando o foco da imprensa. Então, há esse tipo de circunstância e hoje há muitas divisões. Eu acho que a política ela trouxe isso no Brasil de uma forma muito grave. Eu vi um outro casal aqui no Brasil que uma pessoa é conhecida, o marido não, e ela disse que eles descobriram opiniões políticas extremamente divergentes durante a eleição, que antes eles não tinham conversado sobre isso. Então, agora eles lidam de uma outra maneira. Então, foi uma coisa que surgiu no meio do caminho. E quando isso acontece, surge algo assim no meio do caminho, nunca tinham conversado sobre isso, que pode ser uma coisa realmente comum, até porque aqui a política passou a se tornar um assunto importante de alguns anos para cá. Antes era uma coisa que era pouco conversada e discutida entre as pessoas. A eleição vinha e ia embora, e hoje não, a eleição vem e as discussões continuam. Então, hoje eu vejo que essas descobertas orgânicas podem ser mais fáceis para lidar, para realmente trabalhar e atenuar certas questões. Mas nesse casal aqui, que houve uma mudança tão agressiva da parte dela, realmente é difícil de lidar, porque você está lidando ainda mais ali que a questão envolve a igreja, então é como se de repente ela passasse, eles acreditassem em A, B, C, e de repente ela chegasse e falasse, não, agora eu acredito em A, D e E. E ele fala não, e ela fala, tá, mas eu vejo assim agora. Como que você lida com isso? Ainda mais em um cargo ministerial, pastoral, onde você lida para pessoas. Realmente, eu acho que nesse caso aqui é difícil ver um casamento se mantendo de pé quando alguém, de repente, muda toda a sua opinião, muda toda a sua visão de uma hora para a outra. É algo muito grave. E eu acho que isso produz um choque muito grande. E produz um choque na própria família, tá? E eu penso nisso, que a Hannah pode ter absorvido esse choque, porque eu penso que até o casal chegar no ponto de se separar, as coisas podem ter sido acaloradas. Imagina você de repente chegar, o marido ouvindo que a esposa estava com essa ideia nova, diferente, moderna e completamente inaceitável dentro do estilo de evangelho e de todas as questões, né, de consenso universal das igrejas. É uma coisa assim muito chocante. Então você começa a ter essas diferenças, você começa a ter esses dilemas e começar a pensar como as coisas serão daqui para frente. Então eu penso que os filhos podem ter lidado muito com isso, e eu acho que pelo fato da Hannah ter passado por tantas religiões posteriormente, pode ser uma consequência disso. Ela não conseguia se encaixar especificamente em
um lugar por muito tempo em uma religião, ou em um atributo específico, em uma filosofia, e ela acabava sempre parando na outra, porque eu acho que a ruptura que a sua mãe provocou pode ter sido muito intensa, pode ter sido muito marcante, pode ter promovido uma espécie de desilusão. Quando de repente tudo que ela foi ensinada até os 15 anos, a mãe estava dizendo, olha, tem coisas que são diferentes, isso agora que não podia pode, e por aí vai. Então eu acho que isso causa um impacto muito grande e faz com que você perca o sentido. E eu acho que ela perdeu o sentido, na verdade ela perdeu o sentido porque ela procurou outras religiões. Quando você perde o sentido na sua religião, você procura outras. Quando você não perde, você continua na sua, senão não há uma necessidade de troca. Então ela passou por essa fase e eu acho que a mãe dela tem responsabilidade por isso, e tanto é que a mãe dela hoje, pelos relatos, indo a cultos judaicos, indo a diversas matrizes que são completamente opostas em aspectos à religião geral, até mesmo ao próprio metodista, no sentido orgânico. Então isso tudo é muito complexo e eu penso que muitas vezes a situação, até porque tem um outro fator aqui, além de ter toda essa complicação de crenças, que é uma questão muito forte, a separação ela gera um dano muito severo. Eu já vi situações em que pessoas com 30 anos, de repente a pessoa estava lá, 30 anos, casada, longe dos pais, e descobre que os pais estão se divorciando, e esse indivíduo entra em depressão por conta disso. Então é como essa, que muitas vezes o filho crescido, a filha crescida não consegue aceitar. Às vezes porque ele visualizou tanto aquele casamento lindo dos pais, que estavam juntos por tantos anos, que aquilo para ele era muito importante, e quando isso desmorona, a sua vida desmorona também, pelo menos a sua visão de mundo. Então eu penso que pelos relatos dos pais, eles não contam que a separação pode ter sido muito mais difícil do que aparentou ser na época para Hannah. De certa forma, houve uma perda na família, que era o pai e a mãe juntos. O divórcio é isso, ele gera essa perda, e por mais que os pais estejam muito próximos, a coisa não é a mesma. Não é a mesma. E não quer dizer que quando você divorcia, ai meu Deus, vai ser ruim de todas as maneiras. Não, não é que vai ser ruim definitivamente, mas há um impacto. E como eu disse, esse impacto pode ter tido um efeito muito, mas muito mais profundo do que os pais sequer tenham noção. A Hannah talvez não soube lidar com essa circunstância, ela pode ter reprimido, talvez até mesmo esquecido, mas a dor, mesmo camuflada, se manifesta de uma forma ou de outra, e esses desaparecimentos eram um grito de socorro. E por mais que os pais não tenham ciência de nenhuma ocorrência extraordinária na infância, pode ser também que haja uma segunda possibilidade. De repente a infância dela foi muito boa mesmo, exceto por um incidente que ocorre silenciosamente. E muitas vezes os pais não ficam sabendo. Quando um menor é tocado, violado e por aí vai. Pode ter sido um parente, um conhecido, um desconhecido, seja como for. Quando isso acontece, ele ou ela tende a ficar altamente abalado e as consequências podem ser diversas, das mais terríveis possibilidades, inclusive. Mas no caso da Hannah, o seu cérebro pode ter reprimido a informação para protegê-la. A angústia de carregar um segredo como esse pode ser devastador, pode ser sufocante, pode ser solitário. E quando você não supera a dor, já que ela está com você, a única maneira de ficar em paz pode ser assumir uma outra identidade, uma nova vida e esquecer a que você já tem. Quantos aqui gostariam de assumir uma nova vida? Ou quantos aqui gostariam de ser outra pessoa? Se você pudesse ser, quem seria? Você teria um nome diferente? Eu não sei quais são suas escolhas hipotéticas, mas você pode fazer as suas pazes com a sua identidade hoje. Não para você se conformar com as coisas que você ainda precisa mudar, mas para você dar uma chance, para o que você tem que fazer valer a pena, o que você quer alcançar, sem precisar abandonar quem você é. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua
vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe, esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser, a gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo, você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui, é muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!